Nesse vídeo aqui eu vou te passar um conhecimento que pode acabar de uma vez por todas com o procrastinador que habita em você. Vão ser 5 técnicas simples e diretas que vão te ajudar a vencer a procrastinação. Antes da gente ir para 5 técnicas, eu preciso fazer um disclaimer aqui. A procrastinação é um comportamento que foi passado ao longo de milênios ali de desenvolvimento do Homo sapiens. Foi um comportamento ali que tem ali o seu valor evolutivo para nos preservar como espécie. Alguns pesquisadores dizem que tem a ver com a economia de recursos no passado, evitar o desconhecido, evitar tarefas que a recompensa fosse muito tardia em detrimento das tarefas que a recompensa era mais imediata. Tudo isso pode ser levado em consideração para o ato de procrastinar. Por que essa característica foi sendo passada ao longo dos milênios ali de evolução da nossa espécie? Então o fato é que você não consegue zerar a procrastinação na tua vida. As pessoas procrastinam em maior ou menor grau. Só que existem algumas técnicas que te ajudam a controlar isso para que você não seja um procrastinador e acabe matando tua produtividade aí no teu dia a dia. Vamos lá, a primeira técnica é a lei de Parkinson. O que diz a lei de Parkinson? Ela diz o seguinte: o trabalho ele se expande de modo a preencher todo o tempo disponível para a sua realização. Então, digamos que você tem que fazer uma atividade, se você dá a semana inteira para executar essa atividade, a tendência é que você leve a semana inteira para conseguir concluí-la. Você tem que escrever um e-mail ali e você se dá o prazo de até o final do dia para fazê-lo. Mas na realidade, se você tivesse 5 minutos só, você conseguiria desempenhar a mesma atividade com a mesma eficiência nesse menor tempo. Só que como a gente quer desprender o menos esforço possível, a gente expande essa atividade para ocupar todo o tempo disponível que a gente dá para ela. E como que você faz para superar isso daí? Sempre que você for desempenhar alguma atividade, se questiona o seguinte: se eu tivesse um terço, um quarto do tempo disponível para fazer essa mesma atividade, eu conseguiria? Se a resposta for sim, então provavelmente você está dando mais tempo do que o necessário para desempenhar a atividade. E a segunda pergunta que você tem que se fazer é: qual seria o menor tempo possível que eu conseguiria desempenhar essa atividade se todo o meu trabalho dependesse disso? Feito isso, aí sim você provisiona o tempo adequado na sua agenda para desempenhar a tarefa. A segunda técnica é a regra dos 2 minutos, popularizada no livro de David Allen, A Arte de Fazer Acontecer. O que diz essa técnica? Toda atividade que demore 2 minutos ou menos para ser desempenhada devem ser feitas no ato. Essas pequenas atividades curtas, elas costumam sendo acumuladas, você vai deixando para depois vai acumulando isso. E isso vai gerando ali uma sobrecarga mental. Você tem muita atividade que você tem que lembrar de fazer, atividades simples e curtas. E o ato de você começar a fazê-las ali na hora que elas surgem, essas atividades curtas, rápidas, de menos de 2 minutos, além de você quebrar o hábito de procrastinar, você começa a liberar espaço mental, você começa a matar essas atividades e você já não precisa mais pensar nelas. Então é isso que diz a regra dos 2 minutos. Cada atividade que demore menos de 2 minutos para ser desempenhada, você pega e executa na hora. E a terceira técnica é a regra dos 5 minutos. E não, ela não tem nada a ver com a regra dos 2 minutos, é completamente diferente. Ela diz o seguinte: sempre que você estiver procrastinando para desempenhar determinada atividade, se force a executar essa atividade por pelo menos 5 minutos. Então sempre que você estiver adiando ali de ir pro treino, de fazer tua corrida, de ler o teu livro, de ir para a sessão de estudos, pense o seguinte: eu vou fazer isso por 5 minutos. Se depois desses 5 minutos eu realmente não estiver rendendo, não estiver bem, eu paro e vou fazer outra coisa. Por que essa regra é tão importante? O mais difícil é você começar a atividade. Você se manter nela, você continuar executando, é mais fácil. Eu utilizava muito isso para corrida, eu odiava treinar corrida, mas eu tinha que treinar para os testes físicos na polícia. Então o que eu fazia? Eu me propunha a correr 5 minutinhos. Depois de 5 minutos, se eu estivesse cansado, não estivesse rendendo, eu parava. Todas as vezes eu continuei. Eu já estava aquecido, eu já tinha começado, era mais fácil de seguir em frente. Com o estudo é a mesma coisa, com o trabalho é a mesma coisa. Sempre que você estiver procrastinando, enrolando para começar uma atividade, utiliza a regra dos 5 minutos. Vou fazer isso por 5 minutos. Depois, se não estiver bem, eu paro. Grande maioria das vezes, você vai continuar por muito mais além desses 5 minutos. A quarta técnica é o comer o sapo. Que porra é essa de comer o sapo, Pedro? O que você tá falando? Essa técnica, ela foi difundida no livro Eat That Frog, do autor Brian Tracy. E ela foi inspirada numa citação do Mark Twain, que diz o seguinte: se a primeira coisa que você tem que fazer no dia é comer um sapo vivo, você pode ter a satisfação de saber que muito provavelmente nada pior que isso vai te acontecer no restante do dia. Nesse contexto aqui, o comer o sapo é a tarefa mais desafiadora do seu dia, a tarefa mais difícil que você precisa desempenhar naquele dia. E quando você faz essa tarefa logo no início do dia, além de você ter mais energia para desempenhá-la bem, todas as outras atividades do dia vão ser muito mais fáceis de ser desempenhadas. A técnica funciona assim:
Todos os dias você pensa qual é a atividade mais importante que você tem que desempenhar. Qual atividade que, se for desempenhada, vai facilitar todo o restante do seu dia, vai deixar tudo mais fácil. Essa atividade é a primeira coisa que você tem que fazer no seu dia. É o seu comer o sapo. É vencer o primeiro e o maior obstáculo logo de cara. Isso vai te dar muito mais confiança, muito mais tranquilidade para todas as outras tarefas que você tem que desempenhar no dia. E a quinta e última regra é a regra dos 3 segundos. É uma técnica psicológica para te ajudar a vencer a procrastinação trabalhando o senso de urgência. Essa abordagem ela se baseia na ideia de você trabalhar o senso de urgência, essa contagem regressiva dos 3 primeiros segundos. Você tomar a atitude e agir em 3 segundos. Você não dá tempo daquele diálogo interno da sua mente tentando te convencer a não executar a atividade. Você simplesmente, quando você tem que desempenhar uma tarefa, você conta 1, 2, 3, levanta e vai executar. Essa contagem mental te ajuda a criar esse senso de urgência para você levantar e se colocar em movimento. Sabe quando você tem aquele diálogo interno que você está jogado no sofá e você precisa ir fazer alguma atividade, você precisa ir para o seu treino, por exemplo, e você está procrastinando o início? Daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou. Essa técnica, a regra dos 3 segundos, visa justamente quebrar esse ciclo. Você conta 1, 2, 3, levanta e vai executar. De preferência, conta em voz alta para gerar mais senso de urgência ainda. E agora que você conhece essas 5 técnicas, eu quero que você comente aqui embaixo qual dessas 5 técnicas você já tentou ou você vai tentar implementar na sua rotina para vencer a procrastinação. E antes de sair do vídeo, não esquece de deixar aquele like que fortalece demais aqui o crescimento do canal. Um canal novo, tá começando. Cada like importa demais para mim. Se inscreve no canal se não tiver inscrito para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.